Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de negociação. Eu já quero convidar você que trabalha com vendas aí para se inscrever no canal e aproveitar todos os vídeos com dicas gratuitas que eu preparo aqui para você. No dia de hoje foi um dia bastante agitado, um dia onde eu me envolvi em várias negociações, em casos diferentes, situações completamente diferentes, e eu quero compartilhar isso com vocês para trazer aqui algumas ideias a respeito de negociação. Muita gente me questiona, fala que precisa aprender um pouco mais, se aprimorar um pouco mais na arte de negociar, na parte de negociação. E existem alguns detalhezinhos que eu acho muito importante a gente prestar atenção aqui. O dia de hoje, por exemplo, eu iniciei o dia com a gente às 8 horas da manhã abriu a tabela de vendas de um pré-lançamento, né? Então muitos clientes já mandando reserva, mandando propostas e tal, dos quais eu precisei conversar com alguns para convencê-los do negócio, enfim. Então observe o seguinte, com alguns deles eu precisei tratar com uma certa euforia, entusiasmo, o cliente que ele já sabia que ele queria aquilo ali, que ele já estava a fim de comprar o negócio, tinha interesse, ele só precisava daquele empurrãozinho, vamos dizer assim. Então, a postura que eu precisei adotar com esse cliente era uma postura um pouco mais entusiasta, um pouco mais eufórica, mais animada, né, mais otimista, enfim. Alguns outros clientes eu precisei passar um pouco mais de segurança e credibilidade no modelo de negócio para ele, passar uma postura um pouco mais séria, uma postura um pouco mais de confiança mesmo, para transmitir confiança para o cliente. Além dessa questão do lançamento, eu estava com uma negociação onde envolve um valor agregado significativo e a cliente vendedora estava questionando cláusulas do contrato, estava um pouco receosa, um pouco desconfiada, então eu precisei passar muita seriedade para ela, bastante tranquilidade na hora de conversar com ela, acalmar ela, entender o ponto de vista dela, enfim, para poder contornar a situação. E ainda teve a situação hoje também, no mesmo dia, de outra venda que já estava bastante desgastada, uma venda de valor alto também, e a negociação já estava bastante desgastada e por fim acabou não dando certo, não teve como salvar a venda, e aí foi aquele momento onde eu precisei transmitir informação para proprietário, para comprador, enfim, de uma maneira fria. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou comentando isso com vocês? Observe que em várias situações durante o mesmo dia, eu tratei com várias negociações diferentes. Em algumas eu precisei ser frio, em algumas eu precisei transmitir segurança, em algumas eu precisei transmitir euforia e entusiasmo. Então, assim, são várias formas diferentes de abordagem. E o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, observe o seguinte, como que você consegue transmitir mais emoção? Entendendo desse princípio que venda é emoção, negociação é emoção e existem formas de emoções diferentes. Primeira coisa, como que eu vou transmitir mais emoção? Normalmente, um atendimento presencial, eu consigo comunicar não somente de forma verbal, como meu semblante, minha postura, minha vestimenta, a forma como eu falo, meu tom de voz, tudo. Eu consigo, você já deve ter ouvido falar aquela história, o corpo fala. Então, desde a minha postura, minha posição, meu vestimento, meu tom de voz, a velocidade da fala, tudo isso influencia na forma da negociação. O atendimento presencial, ele transmite muito mais, você tem que ter um cuidado maior e, de preferência, fazer esse atendimento presencial que você consegue transmitir mais e captar mais do seu interlocutor, da pessoa com quem você está conversando, você consegue captar mais como que ela está recebendo essas informações. Segunda opção, vou indo numa ordem decrescente de prioridades, obviamente o telefone ou áudio por WhatsApp. Por que eu estou falando isso, gente? Muito corretor, muito vendedor trabalha com mensagem de texto. Texto não transmite emoção, é muito difícil você conseguir criar um texto que transmita a mesma emoção que num tom de voz. A ligação, ela ainda é melhor do que um áudio, porque na ligação você tem o retorno do cliente, você consegue perceber no tom de voz dele se ele está indo na sua linha de raciocínio, se ele está concordando com você ou não. Caso não consiga um contato telefônico com o cliente, ao invés de mandar texto, mandar áudio. No áudio você consegue transmitir essa emoção para o cliente. E aí entra um outro ponto. Eu comentei com vocês que dentro do mesmo dia eu precisei ter picos, desde euforia até momento de frieza, de seriedade extrema. Como que a gente consegue fazer isso? Não faça a coisa com pressa. Eu, particularmente, eu tiro alguns minutos para me conectar com o cliente, mentalmente entender, cara, o que está passando na cabeça desse cara? Por que será que esse cara não tomou a decisão de compra? O que será que ele precisa? O que eu vou falar para ele para que ele se sinta seguro? Eu crio um script, mais ou menos um roteiro, uma linha de raciocínio
para onde eu vou conversar com esse cara. Então eu penso na postura que eu vou adotar para falar com esse cara, qual o tom de voz que eu vou usar, qual a velocidade da fala que eu vou usar, como que eu vou me comportar com ele, se for presencialmente, qual a postura que eu vou adotar, corporal mesmo, fisiológica, questão de semblante, de respiração, de tudo, cara. Tudo isso influencia, pode parecer uma grande bobagem para você, mas influencia bastante na hora de você conversar com o seu cliente. Aí eu saio de uma negociação dessa e de repente eu vou falar com o cliente que ele já está pronto para comprar, ele só precisa daquele entusiasmo. O famoso embalo que a gente diz, ele só precisa, cara, vai lá, é uma oportunidade e tal, onde você vai trabalhar muito gatilho de urgência, gatilho de escassez, e cara, aproveita que essa é uma oportunidade única, vai lá. Então, entre uma negociação e outra, é importante você fazer um intervalinho curto, pelo menos, para você se desconectar daquela situação inicial e se conectar com a nova situação, para que você não transmita sentimentos e sensações diferentes para estilos de negociações diferentes. Talvez fique um pouco confusa essa informação que eu estou dizendo para você, mas para pensar um pouquinho. Cada negociação, você vai ter um perfil de cliente, você vai ter uma dor diferente do seu cliente. Cada negociação, você vai precisar trabalhar com uma emoção diferente. Então, antes de entrar numa negociação, um grande segredo da negociação é, antes de entrar na negociação, entender, em primeiro lugar, qual realmente é o motivo desse cliente não estar fechando o negócio, qual que é a dor desse cliente. Em segundo lugar, como que eu posso transmitir isso para ele? Qual o personagem interno que eu vou criar aqui, que eu vou usar para conversar com esse cara? Qual a postura que eu vou adotar para falar com ele? Qual o tom de voz? Como que eu vou me comunicar com esse cliente? Espero que tenha ficado claro para você. Experimenta fazer isso nas suas próximas negociações, se conecte com isso. Uma dica que eu dou para você, trilhas sonoras, playlists que mudem o seu estado de energia são importantes, principalmente quando você sai de uma negociação pesada, tensa, ruim, e você precisa ir para uma de euforia. É importante você colocar um playlist que te jogue para cima, que te movimente, tá? Para você conseguir alterar esse teu estado de energia, esse seu estado emocional, para você transmitir o tipo de emoção certa para o seu cliente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe também com seus colegas, e se você gostou, lembre de deixar o seu like aí e já se inscreve aqui também no canal. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.